Oi amigos, oi amigas, mais uma atualizações do Mousset de mercado da bola do Santos e neste vídeo eu vou falar sobre Rony e os detalhes da negociação, assim como a alternativa para o Rony, que é o Vitinho, e também uma regra que o Santos estipulou para essa janela de transferências. Antes eu peço para que vocês se inscrevam no canal, curtam, comentem, deem o hype, ativem as notificações e também aviso que alguns vídeos nessa reta final de ano talvez não tenham a mesma qualidade que vocês estão acostumados com a edição do Matheus Meza. Ele está viajando, eu também vou ter um compromisso ou outro, janela de transferências é tudo muito rápido, então às vezes alguns vídeos sairão pelo celular como está sendo esse aqui. Mas bora para as notícias, que é o que vocês esperam de mim nesse momento. Eu vou falar sobre Rony e trazer detalhes exclusivos da negociação do Santos com o Atlético Mineiro. Eu já tinha antecipado aqui no canal que o Sampaoli pediu pela permanência do Rony, uma informação minha na noite de sexta-feira. O Sampaoli entende que para negociar o Rony, para liberar o Rony, ele precisa de um substituto, e o Galo ainda não trouxe jogadores para o ataque. Então esse é um dos entraves da negociação, além de uma diferença no que o Galo pede e o que o Santos oferece. Mas essa diferença diminuiu e essa parte avançou. O Atlético Mineiro comprou o Rony por 6 milhões de euros, cerca de 6 milhões de euros. E o que o Santos oferece agora não chega a 2 milhões de euros, tá? Então existe uma diferença grande. O Galo admite o prejuízo, mas não gostaria de um prejuízo tão grande. O Paulo Brax, que é o diretor do Atlético Mineiro, que já trabalhou no Santos, não faria esse negócio em circunstâncias normais. Mas essa é uma exigência do Menin, dono, presidente do Atlético Mineiro, por conta de uma questão extracampo. O Rony entrou na justiça, depois recuou, acabou gerando um desgaste, uma quebra de confiança com a diretoria. Isso também acabou prejudicando a relação do Rony com a própria torcida do Atlético Mineiro. Então o Menin mandou negociar o Rony. É difícil que o Rony permaneça no Galo, mesmo com o pedido do São Paulo. Então a tendência é que o Atlético Mineiro venda o Rony e até use parte desse dinheiro em busca de um substituto. E o Sampaoli tá lá, vocês conhecem o Sampaoli, ligando o tempo inteiro, ó, não vende, vocês não trouxeram ninguém. O Rony é útil, eu gosto do Rony. O Rony, mesmo numa temporada atípica, jogou, esteve à disposição quase que o ano inteiro e terminou como titular do Sampaoli na maioria das partidas. Ele fez ponta, fez centroavante, fez até um ala pela esquerda ou pela direita quando o Sampaoli escalava 3 zagueiros. Então o Rony é um cara útil para o Sampaoli no Galo. E o Sampaoli está resistindo, mas mesmo assim o Atlético Mineiro deve fazer negócio. E a negociação está rolando. Neste sábado houve uma nova reunião, presidente Marcelo Teixeira, Alexandre Matos e Paulo Brax. As conversas têm sido diárias. O Atlético Mineiro descarta o empréstimo, mas admite a compra. A proposta do Santos é quase 2 milhões de euros, que é basicamente o que o Santos está recebendo pelo Guilherme. O Santos vendeu o Guilherme ao Houston Dynamo por 2 milhões de dólares e a proposta do Santos ao Rony não chega a 2 milhões de euros. Então, pela cotação e pela diferença da moeda, o Santos está basicamente pegando a grana do Guilherme e oferecendo para o Rony. O Santos entende que seria um upgrade, que o Rony é outro tipo de jogador em relação ao Guilherme. Essa não é uma opinião minha, esse é um vídeo de informação, vocês podem discordar, mas a diretoria do Santos entende que o Rony é bem superior ao Guilherme em termos técnicos e também de trajetória. Um cara muito mais vitorioso ao longo da carreira, que se importa menos com questões extracampo e que, na visão do Santos, joga qualquer partida como se fosse um jogo normal. Entendam bem o que eu tô falando, tipo assim, pode jogar no Maracanã e Novo Horizonte sem contar muito com o público, tá acostumado a grandes jogos, tem 30 anos. Então o Santos está basicamente oferecendo o que recebe pelo Guilherme ao Atlético Mineiro. A negociação ainda não fechou, mas avançou nos termos financeiros. E agora o Galo tenta um atacante para substituir o Rony e acalmar o Sampaoli. O Sampaoli já tinha perdido o João Marcelo, que tudo bem, não era titular, mas o Sampaoli tá falando, pô, estão saindo e não estão chegando. Chegou o Renan Lodge para lateral, mas não chegou o atacante. É por isso que a negociação ainda não andou, mas o Santos segue otimista e está tentando essa liberação não apenas do Atlético Mineiro, mas também do Sampaoli. Tome muito cuidado com as notícias, tá? A proposta não é de 5 milhões de euros, longe disso. O Santos não ofereceu 1,5 milhão de salário. O Rony ganha perto disso sim no Galo, mas estaria disposto a reduzir parcialmente seus vencimentos para vir para o Santos. E a proposta não é de 5 anos de contrato, tá? O Santos gostaria de 2 ou 2 mais 1, o Rony gostaria de 3.
Então o Santos conversa com o Rony, a parte salarial com o Rony está bem adiantada, isso cuidado pelo Alexandre Matos. O Santos avançou na liberação do Atlético Mineiro, fez uma nova reunião neste sábado, já o Sampaoli está segurando, então uma negociação que talvez ainda demande alguns dias, mas o Santos está otimista, entende que se contratar o Rony, que valia 6 milhões de euros há um ano, que agora poderia valer 2 milhões de euros, o Santos trocaria o Guilherme pelo Rony, entende que é um bom negócio. Essa é uma opinião minha, repetindo, e eu fico pela opinião aqui de vocês nos comentários se seria ou não uma boa negociação. O Santos estaria o Rony a princípio para esse lado esquerdo ou direito do ataque, mas sabendo também que ele faz um falso 9, um segundo atacante ali ao lado do Neymar. Enfim, o Santos está otimista, entende que é um bom negócio caso esse negócio saia. Paralelamente a isso, o Santos está de olho, como eu trouxe, antecipei aqui no canal, está de olho num pré-contrato com o Vitinho do Inter, que está emprestado pelo Dinamo de Kiev da Ucrânia até o meio do ano. O interesse foi publicado inicialmente pelo GE e eu trouxe aqui em primeira mão que o Santos pensa num pré-contrato. O Vitinho ainda não aceitou esse pré-contrato que o Santos está tentando. Qual que é a ideia do Santos? Acertar com o Vitinho e depois pressionar o Inter pela liberação. Mas qual que é o problema? O Inter também está procurando atacante. Perder o Vitinho seria ruim. É a mesma coisa do Galo. Você libera o Rony, arruma um problema com o teu treinador e ainda não tem um substituto na manga. O Inter, mesmo que o Vitinho assine um pré-contrato com o Santos, não vai querer liberar facilmente e o Santos precisa de reforços para já. O Campeonato Brasileiro começa no final de janeiro. Então é uma questão que o Santos ainda não conseguiu andar. O Rony, uma negociação que avançou mais que a do Vitinho, e o Vitinho ainda tem a concorrência do Bahia. O Bahia está de olho, está disposto a pagar o Inter pela liberação, o nome que o Rogério Ceni gosta. Então o Vitinho parte como uma alternativa, a negociação não andou. Já a do Rony teve alguns avanços sim nas últimas horas. O Hinestrosa do Atlético Nacional está praticamente descartado. E aí, dentro desse assunto de Hinestrosa, eu ouvi de mais de uma fonte no Santos que o Santos não contratará apostas, tá? Essas fontes disseram que há um combinado, uma regra. O Campeonato Brasileiro começa em janeiro, nós temos pouco dinheiro, poucas peças, o Santos deve buscar 3 reforços inicialmente, né? Um volante, um ponta e centroavante. Então nós não vamos gastar cartuchos com apostas, que nem o Santos fez com o Bilal Brahimi, que até aqui passou longe de dar certo, assim como o Cabalheiro. Então o Santos não teve avanço pelo Hinestrosa, mas internamente, mesmo antes do Hinestrosa fechar com o Boca, ou praticamente fechar com o Boca, o Santos falou, pô, entre Hinestrosa e Rony eu sou mais o Rony. Hinestrosa é um cara que foi dispensado da base do Palmeiras, quando o Alexandre Matos estava lá, saiu da Colômbia, voltou. O Santos entende que é um jogador que tem possível dificuldade de adaptação e que o Rony já conhece o futebol brasileiro, os vários torneios, sempre está à disposição, joga bem fisicamente, enfim. O Santos entende que Rony e Vitinho são alternativas melhores ao Hinestrosa. Isso vale para as outras posições, por exemplo, a centroavante, o Gabigol, que é um cara que está em baixa, mas que conhece, que não teria problema de adaptação. E o Loyola vem de fora, seria uma possível aposta, teria algum problema de adaptação, mas o Santos entende que é diferente o cenário. É um jogador muito bem avaliado, prioridade do Vojvoda, um cara da seleção chilena, que joga um clube grande, com tradição na Argentina, que é o Independiente, e que sentiria menos a camisa do Santos e essa mudança. Então a ideia do Santos é apostar menos nessa janela, fazer contratações de menos risco. E aí pinta o Rony, pinta o Gabigol e o Loyola como uma espécie de exceção, mas mesmo assim o Santos entende que o risco é menor em relação a outras negociações. Sobre Gabigol, Neymar, Loyola, tudo isso está no meu vídeo de sexta, eu não tenho novas informações sobre essas negociações. O que eu trago para vocês de diferente é Rony, principalmente Vitinho, e essa regra de apostar menos nessa janela. Trazer menos jogadores e com maior capacidade de chegarem e jogarem, conhecendo o ambiente, conhecendo o nível de competição que o Santos vai jogar. Beleza? Bastante informação neste vídeo, então agradeço a quem assistiu até o final. Não deixe de se inscrever e deixar seu like, por favor, para que esse canal continue crescendo. Valeu, até a próxima!